Boa noite. Sala hoje está linda, viu? 19 horas, 19h01, né? Horário de Brasília. Bem, eu fui informado que hoje quem vai fazer a recepção é Dona Maria José de Limoeiro. Então, desde já passo a palavra a ela. Ô, Maria, nessa recepção a senhora vai fazer a É, mensagem? Elvira, Hã? seu Mário. Mário José Quem vai vai fazer? fazer o estudo, é Elvira. O Viro vai fazer a apresentação, Maria José vai fazer o estudo, e quem vai fazer a mensagem é pressa. Posso fazer a mensagem hoje? Com certeza, Então, tá bom. vou ligar o meu. Então, boa noite a todos, a todas, né? Bom tê-los aqui. Trouxe aqui uma mensagem, né, atribuída a Santo Agostinho. A morte não é nada. E ele diz assim: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que eu estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Então, é a nossa mensagem de hoje, né, gente? Hoje tem um dia atribuído à lembrança das pessoas que partiram. E aí eu peço para alguém fazer a prece. Quem pode? Eu posso fazer. Bom, gente, boa noite. A mensagem, eu vi, é bem profunda, né? Aproveitar o momento de os amigos que fecham os olhos. Em especial hoje, Senhor, que a gente possa rogar por aqueles que partiram, mas partiram só do plano físico, porque sabemos que existe a imortalidade da alma. Que o Senhor fortaleça cada um de nós, que em algum momento já se deparou com a dor, com a saudade daqueles que já se foram só daqui do planeta Terra. Mas que a tua misericórdia, que a espiritualidade amiga, ampare, acolha e receba cada um, Senhor. E que cada espírito que se encontram em suas dimensões, em suas esferas, possa receber de ti a bênção e a caridade, para de lá também nos ajudar aqui, onde nos encontramos ainda. E na certeza, Pai, que um dia estaremos juntos. Até esse momento, enquanto não vem esse dia, que tu possa nos fortalecer aqui, nos amparar e cuidar de nós e daqueles que já se encontram no plano espiritual. Que assim seja. Pronto, assim sendo, iniciamos os trabalhos de hoje, já passando a palavra a já. Então, hoje a nossa irmã Maria José, né, trabalhadora do Centro Espírita João Batista, em Limoeiro, no Pernambuco, ela hoje vai fazer a gente pensar, repensar, né, sobre o capítulo 16, a palavra do companheiro. A gente está chegando ao finalzinho aí do nosso livro, faltam apenas 4 capítulos, né?
E está todo mundo assim, que bom, ansioso. Então, a palavra é sua, Maria José. Obrigada, Ovília. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É um capítulo um pouquinho extenso, né? Mas é um capítulo que fala da nossa mudança, da nossa evolução, de nos conscientizar o quanto nós ainda somos pequenos, né? Imaginamos sermos grandes, mas ainda somos pequenos. Temos muito ainda a caminhar para conseguir a nossa evolução. E no capítulo anterior, a gente viu que Frederic Figner, junto com demais espíritos, né, iluminados, Guilherme Ribeiro, Saião, Leopoldo, Caiba Schutter, Bezerra de Menezes, Marta, né, estavam tudo ali, numa assembleia, reunidos, e de repente, o doutor Bezerra faz uma prece fervorosa, né, comovedora, e através daquela prece, quando eles estão ali elevados, né, começa a aparecer uma estrela, né? E aquela estrela vai descendo, vai tomando forma alminal, né, pelo espiritual alminal, e de repente aparece quem? Nada mais, nada menos do que Bittencourt Sampaio, no meio ali daqueles espíritos, para dialogar, para trazer uma mensagem, para trazer uma luz para Frederic Figner, né? Que ele foi ao plano espiritual com aquela sensação, com aquele pensamento que já era um ser iluminado, né? Que poderia chegar lá e querer fazer o que quisesse. Quando ele chega lá e que viu que não era da forma que ele imaginava, que ele pensava, por ter sido um espírita trabalhador, ele começou a passar pelas aflições, pelos tormentos, mas em contraponto ele teve a assistência dos espíritos bons, principalmente da sua filha, né, que estava lá. Então, no primeiro capítulo, né, da primeira parte, fala assim: por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos com que expressarem a realidade. Eu vou ler assim, seguido, esse capítulo, que ele termina logo. Submetido a salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante, alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino no ser angélico. Cercavam-nos vastas auréolas rutilantes, surpreendido e envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei ajoelhar-me, mas Guilhom sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais, sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e caminhou-se para mim, pronunciando frases que eu não merecia. Então, a gente vê uma verdade. Como é que eu vou falar do abstrato? Como é que eu vou imaginar uma estrela vindo do céu, vindo, e uma assembleia ali quase a tocar o chão, e dali uma forma luminosa, luminal, para nós julgarmos, né? Para nós julgarmos, sermos essencialmente racionais, os tomés da vida, crer, né? Ver para crer. Então, como conceber estas maravilhas espirituais, ou como conceber que do lado de um Guilhom, de um Caixubita, de um Bezerra de Menezes, né? Limbavam a luz, alguns mais, alguns menos, como conceber no imaginário pobre de quando estamos encarnados, a nossa
preocupação com o dia a dia, com o trabalho, com as contas, com as preocupações com os filhos, né? Vários problemas que a gente está ali rodeados, né, naquilo. E aí, de repente, a gente pega um livro desse, né, um livro espírita, e em que nos fala de uma estrela que vem do céu, que vem diante de uma assembleia, quase toca o chão e toma uma forma nominal, né? A gente fica assim a imaginar. Então, é fácil, homens e mulheres, comuns que nós somos, é fácil de compreender? Não é. Né? Não é fácil para a gente compreender isso. Não é fácil porque o nosso imaginário é envolvido aqui no dia a dia e sempre com coisas limitadas. Né? Sempre com coisas limitadas. E vem apenas o que a gente sempre diz, o que não vejo. Né? Acreditar naquilo que não vejo. Então, não existe. O que a gente não vê, o que a gente não compreende, a gente diz que não existe, né? Simplesmente. Então, de repente, nós estamos diante de um fenômeno da natureza, né? Estamos diante do que para nós é sobrenatural também, mas que hoje, com os conhecimentos que a gente tem, a gente sabe que o sobrenatural nada mais é do que o natural. Né? Então, quando a gente não conhecia, quando a gente não tinha conhecimento de nada, tudo para a gente era sobrenatural. A partir que a gente conhece a doutrina espírita e começa a estudar, e que os espíritos nos trazem conhecimento, a gente vê que tudo é natural. Né? A gente já compreende isso. Tudo é natural, tudo é conhecido, a partir do momento que o desconhecido ele passa a ser catalogado. Né? Ele passa a ser catalogado, ele deixa de ser sobrenatural e passa a ser o natural. Né? Para os espíritas é natural lançar uma forma de pensamento na direção de um encarnado. Para o espírito é natural ele poder povoar o tempo, o espaço, por meio do pensamento. Agora, para nós encarnados, que vamos no centro espírita ou em qualquer outro templo de oração, temos sérias dificuldades de nos ligar ao alto. Como é que nós vamos imaginar isto, olhar as dificuldades, transcrever o que ele estava vendo ali? Né? Então, a gente ainda é muito limitado, né? A gente ainda não tem a compreensão, a dimensão das coisas espirituais. Então, a partir de que nós vamos estudando, que nós vamos conhecendo, a gente vai tendo um pouco de capacidade de compreender todos esses fenômenos espirituais que acontecem, para que nós possamos, aos poucos, ir adquirindo substâncias, experiências e evoluindo, né, espiritualmente. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Tem alguma coisa a comentar, a acrescentar? Então, continuando, vamos lá. 16.1. O julgamento em nós mesmos. Pousando a destra sobre minha fronte, continuou com nobreza e sinceridade. Jacob, fizeste bem, anunciando as próprias faltas neste plenário fraterno. E como é difícil, né? Muitas vezes a gente chegar, né, num grupo, admitir as nossas faltas, os nossos erros, né? A gente ainda pelo nosso orgulho, né? Pela nossa vaidade, a gente tende a esconder o que nós somos. Tende a esconder os nossos erros, né? Mesmo sendo um trabalhador, mesmo estando à frente a um trabalho espírita, a gente quer ser visto como pessoas que não erram, como pessoas que não têm falhas, né? É como se você é espírita, já está elevado, né? Não erra. Mero engano, né? Nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda temos as nossas dificuldades inferiores. Então, nós erramos muito.
Então, quando nós admitimos esses erros, já é um grande passo para podermos ter a assistência dos bons espíritos. Pode falar, Tereza. Tereza? Levantou a mão? Eita, levantei, estava falando com o microfone fechado. Olha, é a questão da humildade, né? Isso. A humildade, a gente reconhecer que a gente ainda somos imperfeitos, ainda temos nossas falhas, nossos erros, e admitir isso é que é o problema. É o problema, é. Admitir. É a dificuldade. Aí não porque eu já dou palestra, não porque... Minha filha, o modelo guia é Jesus, a gente tem que estar preparado para isso, né? Nosso modelo guia é Jesus. E não usar, aí quando você, a questão das máscaras, a questão do verniz social, né? É isso. Isso mesmo. Muito bem. Bem rapidinho aqui, só complementando a fala de Tereza, quando diz admitir, mas às vezes a gente ainda admite superficialmente, né? Isso é. A gente vai até lá no fundo. Verdade, A verdade. gente diz que não, eu não tenho melindre, eu não faço isso, faço aquilo, mas a gente quando admite é sempre ali na capa. Não é? Na realidade a gente ainda não consegue trazer. Toque no galo, né? No dedão, que você vê se realmente você ainda não se melindra. Aí continuando diz, a infinita sabedoria instalada tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores. Mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos, né? Então, aquelas pessoas ainda que não têm o conhecimento, que não têm o esclarecimento, que vivem das coisas exteriores, do mundo, né? Elas têm, elas ainda são ignorantes da sabedoria, né? Das coisas divinas. Elas não sabem as consequências que irão surgir dos seus atos, né? Mas aqueles que já têm o conhecimento, né? Que já conhecem as consequências, que sabe o que o seu comportamento vai levar, né? Esses sim é que vão se salvar, porque tem a consciência do que fez, né? Sabe se fez errado, sabe se fez certo. Então, a sua consciência será o seu juiz. Como se diz, né? Quanto mais conhecimento tem, mais lhe será cobrado. Você não pode chegar do outro lado e dizer, eu não sabia disso. Eu não sabia que isso ia acontecer comigo. Eu não sabia que isso ia ter essa consequência. Você não pode mais dizer isso. No momento que você entra dentro da doutrina espírita, que conhece o conhecimento espírita, conhece o mundo espiritual, então você não pode dizer que não é culpado, que não é responsável. Porque a sua consciência, onde está a lei divina, vai lhe mostrar. Né? Vai lhe mostrar. E isso vai fazer com que você reconheça o seu erro, se arrependa do seu erro, né? E assim comece a trabalhar por se modificar. Então, você vai buscar a sua salvação em si mesmo, né? Não é em ninguém. A gente busca a nossa salvação em nós mesmos, porque Deus colocou em nós as virtudes, as oportunidades que nós devemos agarrar para poder nos transformar, evoluir. Então, tudo vai depender de nós, não é de ninguém. Né? Os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos no terreno da expiação, para que se lhes desenvolva a acústica. E os cegos desses géis pedem medidas espetaculares nos ciclos da dor, a fim de que lhes dilate a visão. Né? Veja só, a dificuldade, né? Os surdos voluntários, aqueles que se doam, né? Aqueles que querem fazer algo, mas que exige disso fenômenos, né? Exige disso dificuldades
aflições, né, na terra, provas, né, para que isso possa desenvolver-se a sua acústica, para que você possa se desenvolver. Então, nós voluntários, né, precisamos dos testes, precisamos das provas, precisamos das expiações, precisamos das dificuldades para poder evoluir. Mas aqueles, né, que não querem enxergar, que acham que não precisam disso, né, que precisam de muito mais para poder enxergar realmente essas coisas, ficam no círculo da dor, né? É aquele negócio de você não vem pelo amor, vem pela dor. Então, a dor faz com que nós abrimos a nossa visão, os nossos olhos espirituais para aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, a dor, nesse caso, se transforma em um remédio para o espírito, né? Porque a nossa evolução, nós estamos aqui na Terra, não é para conquistar coisas materiais, mas é para aprendermos a evoluir espiritualmente, né? Buscar as coisas espirituais para nos transformar, para melhor sairmos dessa encarnação, para melhor entrar em outra encarnação, né? É o caminho, é a caminhada que o espírito faz. Então, enquanto estivermos cegos, né, e não conseguirmos ver, então vão ter medidas espetaculares para que isso possa acontecer. Então, isso é através da dor, para que a gente possa abrir os nossos olhos. Para nós, porém, que aceitamos a graça da revelação divina, semelhantes providências se fazem inúteis, né? Então, para aqueles que já conhecem, já sabem, né? Já aceitam o conhecimento, já aceitam as leis de Deus, já conseguem, né, vivenciar. Então, para esses, fazem inúteis, né, essas providências, esses fenômenos ruidosos, essa visão cega, né, porque eles já estão mais à frente, mais evoluídos. A própria consciência lavra em nós irrevogáveis arestos, somos o fruto de nossa sementeira, né? Então, a gente planta, a gente colhe, né? Tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, se nós somos pessoas já boas, pessoas já elevadas, então nós estamos colhendo fruto daquilo que a gente semeou. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo, aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio, né? Então, essa é a nossa caminhada. A gente erra, a gente acerta, a gente aprende, a gente corrige, né? Sempre estamos aqui a fazer esse trabalho, né? Esse é o objetivo, né? De passarmos por todas as intempéries, por todas as dificuldades, mas confiante, com fé em Deus, na espiritualidade, e que nós venceremos, né? Encontraremos o nosso equilíbrio e a nossa paz. Não te prendas, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa, né? Não vamos ficar nos lamentando, não vamos ficar sofrendo, não vamos ficar nas lembranças, né, do que já passou, não vamos ficar nos culpando, né, mas vamos compreender que erramos, né, que fizemos algo que feriu a lei de Deus, mas que Deus é o nosso Pai, né, que Ele nos dá a oportunidade, no tempo certo, para que nós possamos corrigir esses erros. E que nós temos que seguir em frente. Nós não podemos estacionar, nós não podemos ficar naquelas lamentações, né? Porque isso é uma coisa que vai nos destruindo, que vai nos perturbando, que vai tirando a nossa paz e vai trazendo mais dores e sofrimentos. Mas à medida que eu reconheço esses erros e procuro corrigir, seguindo a minha caminhada
dentro do conhecimento do Evangelho do nosso Mestre Jesus, então eu estou buscando, né, a me elevar, a me aperfeiçoar. Diga, Elvira. Pode falar, Elvira. Opa, agora vai. Então, é que eu estava clicando e estava indo para outro slide. Joana de Ângeles, eu acho que é no livro A Busca Interior, ela diz que a gente precisa despertar, né? Despertar. E esse despertamento é que faz a gente pensar sobre os nossos erros e acertos, né? E ela ainda diz mais, ela diz que a consciência liberta é o tribunal de Deus, né? Dentro da gente mesmo. Então, o que a gente necessita, assim como Jacó, né, que foi aos poucos um despertamento, é despertar. E a gente só desperta quando a gente consegue refletir, né, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente deixa de fazer, colocando a doutrina como a base da nossa vida. E o que é bom é que a doutrina que a gente professa, ela não deixa ou ela não nos leva à fé cega. Né? Então, o despertamento é a chave para que a gente não fique presos, né, a essas sombras que nos destroem. Muito bem, obrigada pela contribuição. Então, vamos seguindo. Quem terá passado incólume nos princípios das paixões humanas, senão o Mestre amado e Senhor nosso? Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Exatamente, né? A gente está aqui aprendendo aos poucos. Tanto é que nós reencarnamos várias vezes, porque numa reencarnação só não dá para a gente conseguir assimilar, conhecer, aprender tudo, né? Porque é muita coisa. Você vê que dentro da doutrina espírita, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? O que você estuda hoje, se você for estudar amanhã, você vai ver totalmente diferente. Então, o aprendizado, ele não para, né? Ele está constante. Então, de uma só vez, nós não conseguiríamos assimilar todo esse conhecimento, todo esse ensinamento. Então, como ele diz aqui, né? O que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Nenhum. Né? Nenhum. Todos os sábios passaram por experiências, por conhecimentos vários, né? Até chegar à sabedoria que se encontrava e que se encontra. Então, somos nós também. Nós vamos adquirindo esse aprendizado aos poucos para chegarmos a sermos criaturas, espíritos perfeitos, né? E não vai ser agora. Temos muito a caminhar, né? Temos muito a fazer, a trabalhar. Então, nessa existência, nós não conseguiremos. Vejamos que a existência de hoje que nós passamos é bem melhor do que a de ontem. Hoje nós sabemos bem mais do que sabíamos ontem. Mas futuramente saberemos mais, teremos condições de ter conhecimentos mais elevados do que esse, que hoje nós não temos condições de aprender. Né? Que muitas vezes outros irmãos dizem, nós que são mistérios. Não é mistério. É porque nós hoje não temos ainda a capacidade de assimilar um conhecimento tão maior, tão grandioso, porque ainda não temos essa capacidade, mas teremos futuramente, porque hoje nós já estamos com essa capacidade de entender esse conhecimento espiritual. É a época de Jesus, né? Quando Jesus falava à multidão por parábolas, e os discípulos, por que falas por parábolas? Não falas assim como tu fala conosco. Ele diz, porque eles ainda estão na infância espiritual e não terão condições de compreender o que eu falo, mas futuramente terão. Esse futuramente somos nós hoje, né, que temos a condição de compreender um pouco daqueles ensinamentos que o Mestre trouxe à humanidade, para podermos vivenciar e nos modificar. E ainda não fazemos isso, né? Ainda tendo essa compreensão, ainda não conseguimos vivenciar esse conhecimento, esses ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Continuando desde.
Acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. Então, ele disse, acalma, Jacó, calma, fica tranquilo, né? Espera que tu alcançará o que tu desejas no futuro. A morte para todos nós, que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade, é uma pausa bendita na qual é possível abrirmos a prosperidade nos princípios mais nobres. Entesouremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal, nas obscuras esferas da reencarnação. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados, a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que, ainda presos à carne, dormem nas trevas da discórdia e da ilusão, né? Então, quando a gente passa dessa existência ao mundo espiritual, ainda não estamos naquele padrão elevado, né? Mas vamos ter uma pausa, né? Vamos ter, vamos dizer assim, um repouso, mas no qual, né, nós iremos adquirir vários princípios, onde nós iremos adquirir vários conhecimentos, várias experiências, em qual nós voltaremos para uma nova reencarnação e traremos conosco esses conhecimentos, essas experiências de vida no mundo espiritual, para poder ajudar, né, aos irmãos que aqui ficaram, que ainda se encontram ainda nas dificuldades, né, da vida, nas dificuldades dos sentimentos, dos pensamentos, das atitudes, né, que ainda vive na ilusão do terra a terra, do agora ou nunca, né? Então, os espíritos na espiritualidade, eles se preparam, né? Eles têm um repouso, eles têm um tempo, mas eles não ficam parados. Eles não ficam dormindo. Eles não ficam esperando voltar na reencarnação sem nada fazer, não. Eles continuam, eles vão se preparando, eles vão se restabelecendo, eles vão adquirindo forças, eles vão adquirindo luz, né? Para poder voltar e ter a condição de poder assistir aos encarnados que ficaram, né? Precisando dessa luz, precisando desses ensinamentos para poder encontrar o caminho do bem, né? Para buscar também a sua evolução. Somos células da humanidade, militante em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, a impraticável e definitiva exceção de um dia para o outro. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la, à custa de trabalho pessoal no suor e no sacrifício. Descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo. Não se detenhas na aflição vazia. Regressaremos à escola da aplicação na carne distante. E faz-se preciso amealhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis, né? Então, aqui ele está dizendo, né? Que somos militantes, né? Somos militantes em busca da remissão da humanidade, né? Que todos nós somos herdeiros das experiências carnais. Todos nós levamos conosco aquilo que nós adquirimos de conhecimento e de experiência. Nada material nós levamos, mas todo conhecimento, toda experiência que nós vivenciamos, nós levamos conosco, né? E não é perdido, porque será usado nas encarnações futuras para realizar, semear, né?
para a humanidade, para que eles possam também colher. E quando a gente faz isso, a gente está colhendo os frutos do nosso trabalho, né? Passamos por sacrifício, porque nada que a gente faça, né, não tem que ter o sacrifício. Tudo é sacrificado, tudo é renúncia, né? E é bom por conta disso, né? É difícil, é dificultuoso da gente fazer o trabalho, né? É empecilho que surge, mas que nós estamos ali, na caminhada, persistente, né? Buscando força, procurando não desistir, porque sabemos que o nosso trabalho, além da nossa mudança, é também ajudar o outro, a humanidade também a progredir. A humanidade a alcançar também a felicidade. A humanidade também buscar o trabalho, né? Então, nós temos que ter sempre a persistência, a perseverança, né? Ter sempre o pensamento elevado, ter sempre bom ânimo para seguirmos nessa caminhada, né? E não ficar sempre pensando nas dores, nas aflições, porque todos nós temos, né? Todos nós passamos. Uns poucos, outros muitos, outros não, demasiado, mas nós temos as nossas aflições e nós não podemos parar por conta disso, né? Ficar pensando e deixar o trabalho por fazer. Então, tudo isso que nós passamos, né, nós vivenciamos, é para a nossa elevação. Então, todo esse conhecimento que adquirimos, todas as aflições que nós passamos, nós vamos aplicar, né? Nós vamos aplicar na carne, né? Nós vamos buscar energias, né? E tudo isso é do Espírito, né? É necessário. E agradeçamos a Deus, porque ao passarmos por isso, nós temos a assistência dos amigos espirituais, né? Como Frederico também teve, né? Ele não estava só nas suas aflições, nas suas dores, nas suas tormentas, né? Nas suas queixas. Ele não estava só. Os espíritos sabiam das suas dificuldades, né? Sabiam dos seus sentimentos, mas nem por isso deixaram de assisti-lo, de estar ao lado dele. Como nós também temos nossos anjos, nossos protetores espirituais, que estão ao nosso lado, né? Nos acompanhando nas nossas dores, nas nossas aflições, nos dando força e ânimos para seguirmos e não desistirmos, né? Alguém tem alguma coisa a falar? Eu falo demais, viu? Mas pode dizer. Então, vamos seguindo. Ante as bênçãos do serviço. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou o generoso. Quer dizer, ele ainda estava pensando naquela intenção de ser o correspondente do mundo espiritual, né? Ele ainda não estava ali despertando a ele não estava preocupado com esse objetivo que ele ordenou, né, enquanto estava encarnado e quando chegou na espiritualidade. Então, confirmou generoso. Desdobra-se-á o serviço doravante em companhia dos mesmos associados e abençoados da luta. Os ciclos de vida que povoamos agora são de prosseguimentos. Na experiência humana, temos a semeadura. Na vida espiritual que nos é acessível, começa a colheita. O favoritismo não existe para o governo universal. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei, né?
Então, o que é que Isaac está dizendo aqui? Que o serviço continuará. Não é da forma que ele quer, né? Mas será direcionado esse serviço, né? Na experiência da humanidade. Não na dele, né? E que tudo aquilo que a gente programar na vida espiritual, nós iremos começar a colher, né? Que o favoritismo ali não existe, né? Às vezes a pessoa pensa que tem um favoritismo da espiritualidade, porque faz isso, porque faz aquilo, os espíritos estão vendo, os espíritos estão ajudando, os espíritos estão fazendo isso por mim, mas não tem favoritismo. Na espiritualidade, os espíritos não faz favoritismo, né? E a infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Então, a gente só vai conseguir através do cumprimento da lei de Deus. Né? Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior. E há outros que se encaminham voluntariamente para o inferno de angústias e trevas, em seguida a perda do corpo. Né? Então, tem pessoas, tem espíritos que encarnam no mundo, né, para fazer um trabalho de semeadura pacífica, né, de ajuda, de assistência ao próximo, de se melhorar, né, de praticar as virtudes que trouxe consigo para se elevar, para conseguir chegar ao mundo mais elevado, ao mundo mais superior. Mas tem outros que, infelizmente, ainda caminham pela vida do mundo, pelas portas largas, vamos dizer assim, né? E isso vai trazendo para esses espíritos muitas angústias, muitas dores, né? Muitas sombras, muitas tormentas, né? Que vai seguir também para o mundo espiritual com elas. Na perda do corpo, vai com ela. Como eu falei, né? Todas as experiências, todo o conhecimento adquirido, a gente leva. Sejam eles bons, sejam eles maus. Né? Então, aquelas experiências mais que nós buscamos a realizar, levaremos conosco. Então, é onde temos as lamentações, o chorar, os rangers de dente, né, que fala o Evangelho. Por quê? Porque nós não buscamos nos iluminar. Nós não buscamos praticar a lei de Deus. Nós não buscamos vivenciar o Evangelho, a boa nova do Mestre Jesus. Porque os nossos sentimentos inferiores ainda nos impossibilitam disso. Né? Nós não temos a coragem, a força para vencer a nós mesmos. Então, nós preferimos as coisas do mundo, as festas, as farras, as paixões, a sexualidade, os vícios. Tudo isso, né, na imaginação que é felicidade, que é prazer, mas que está trazendo futuramente para nós muito sofrimento, muitas dores, muitas sombras para nós espíritos quando deixarmos o corpo. Enquanto aqueles que se esforçam, que busca, que medita, que se eleva, que trabalha no bem, né? Então ele está buscando as esferas mais superiores. Todos aqueles que de alguma sorte estiveram em tua companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais, constitui a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora na distribuição de amor, luz e verdade. Então, todos aqueles companheiros que compartilhavam com ele naquele trabalho, naquela comunhão, né, naquele conhecimento espirituais, quando ele estava encarnados, né, encarnado aqui no planeta, mas que se encontra com eles na espiritualidade. Então, toda essa legião de espíritos, amigos, afetivos, irão estar com ele
irá estar ajudando ele no trabalho, né, de distribuir a luz, de distribuir a verdade, o amor àqueles que necessitavam desse amor, dessa verdade e dessa luz. Né? São as afinidades que nós agariamos na nossa caminhada. Né? Aquele grupo que nós nos encontramos ali, no grupo espírita, né? Cada um com suas diferenciações, mas com o único objetivo de trabalhar para o Cristo, de buscar conhecimento, experiência, de buscar o esforço da transformação, da mudança. Então, aquele grupo, naquele objetivo, naquele trabalho de assistência aos necessitados, eles continuarão juntos, né? Voltarão juntos para continuar esse trabalho de evolução de luz para a humanidade. Nossa ação mental nas estreitas linhas da existência física é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte. Sobressai-se ao redor de nós multidões necessitadas de iluminação redentora. É imprescindível não desanimar nem estacionar. Conquistaste valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiriste. E se os negócios materiais terminaram com a atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando de dedicação, né? Quer dizer, tudo aquilo que ele vivenciara no corpo físico, as coisas materiais que ele lutara, que ele adquiria, né? Tudo aquilo que ele tinha que fazer quando encarnado, tudo ali ficou. Quando ele volta à esfera espiritual, né? Ele vai prosseguir com as suas tarefas, com os seus trabalhos, né? Vai estar na ativa, né? Então, a gente, é como se diz, nós não paramos. Aquele que pensa que morre e vai ficar dormindo, esperando alguma coisa acontecer, né? Como tem alguns irmãos que dizem, vai esperar a trombeta tocar para despertar, não é assim, né? Principalmente quem é espírita, que tem essa consciência, sabe que o aqui acabou, mas que na espiritualidade o serviço, a tarefa edificante vai ter que continuar. Quantos irmãos na espiritualidade não se encontram, né, nas casas espíritas trabalhando, levando os irmãos para ser assistido, levando os irmãos para receber o socorro espiritual, né, numa palestra pública, numa reunião mediúnica, num passe, né? Quantos nós não levamos a casa espírita para receber essa assistência, né? Quantos se comunicam na reunião? Eu vim por conta dela, né? Eu a acompanhei até aqui. Né? A gente nem mede, não tem consciência de quanto nós somos instrumentos para ajudar esses irmãos, que muitas vezes nem tem consciência do que já está fora do corpo físico. Né? Então, o trabalho não é só o material, o trabalho é espiritual. Quando nós cerramos as portas espíritas, terminamos o nosso trabalho, a espiritualidade ainda continua ali, os trabalhadores ainda continuam ali a trabalhar, a assistir aqueles irmãos. Né? Então, não pensamos como aqui diz que chega lá, a gente não vai ficar sem fazer nada, não. A gente vai continuar o trabalho. Diga, Sinaide. Não só continua o trabalho, como nós também, trabalhadores encarnados, muitas vezes somos convocados ao dormir, né? Isso. Dando continuidade ao trabalho que foi iniciado, né? Que também, isso, muitas vezes, a gente esquece de se preparar antes de dormir, né? Eu me incluo. Exatamente. Somos
a caravana que jamais se dissolve. Mãos entrelaçadas no labor do bem, não repousaremos senão no Mestre, que de perto nos segue a boa vontade. Né? O Mestre está vendo ali. Jesus está vendo o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa disposição para seguirmos um trabalho na sua seara. É necessário, Jacob, já vem ele dar o conselho, né? É necessário, Jacob, encontrar paz dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, quando o Senhor a demonstrou perseguido e crucificado, né? Quando Jesus estava ali sendo perseguido, né? Sendo atormentado, levado à crucificação, ele não perdeu a paz dele, né? Ele não se revoltou, ele não julgou, ele não condenou. Ele ficou ali tranquilo, equilibrado, em paz, sabendo que tudo aquilo tinha uma significação, um objetivo. Então, a gente também devemos ter essa paz dentro de nós. Né? É aquele momento de aflição que a gente passa, aquele momento de tormento que a gente passa, mas que tenhamos a tranquilidade e a confiança de que tudo vai passar. E que se nós entrarmos em desespero, em desequilíbrio, a situação piora. Né? Então, a paz, ela tem que estar dentro de nós. A paz não está no mundo, a paz não está lá fora, não. A paz, nós temos que estar aqui em nós, intimamente. Né? Pode o mundo cair, mas nós estamos ali, tranquilo, calmo, confiante, né? Com fé, orando a Deus, pedindo assistência e seguindo o nosso caminho. Porque nesse mundo de provas e expiações, nós só teremos tormentas. A gente passa por um hoje, vence, chega outro amanhã, a gente já está com condições de passar, né? Mas se nós ficarmos nos queixando, o sofrimento é maior. Então, temos que ter a nossa paz. Então, é isso que Bittencourt Sampaio está dizendo a Jacó, né? Que devemos encontrar a paz dentro de nós mesmos. Longe de nós, o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmo. Né? As pessoas que buscam o céu. Pessoas que, infelizmente, ainda têm, né, através das religiões irmãs, a ilusão de que quando desencarnar, quando deixar o corpo físico, vai para o céu. Né? Mas cadê as credenciais do reino de Deus dentro dele mesmo? Cadê as virtudes trabalhadas? Cadê o amor exemplificado? O amor universal, né? Não o amor de família, não o amor de filho, de mãe, de amigos, né? Amor de grupos, não. O amor da família universal, o amor que Jesus nos trouxe, exemplificou, né? Então, cadê esse amor, né, que está dentro de nós, esse reino? Cadê esse trabalho feito? Então, como é que a gente vai adquirir o céu? Né? Como é que a gente vai adquirir a paz? Então, nós buscamos, né, trabalhar, né, não ficar descansando, não ficar parado, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum, né? A lugar nenhum. Esse céu que a gente quer, essa paz que a gente quer, a gente tem que construir. A gente tem que trabalhar, buscar dentro de nós, que está aqui. Né? Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Né? Que são as virtudes que nós devemos trabalhar. As esquecidas virtudes da iluminação interior. Compadecendo-se das minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou. Lamentas não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte, no esforço salvador, significa reação indébita
de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Né? Então, se a gente se revoltar, se a gente se lamentar, a gente está indo contra as leis de Deus, né? Não nos detenhamos para examinar a exiguidade dos nossos recursos. Dilatemo-los utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropelhas da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão em tais circunstâncias jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada, embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, da facilidade temporária e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, olvidando completamente, às vezes, os dons sagrados do dever humilde e desconhecido. Né? Então, muitas vezes, né, a gente esquece que somos espíritos, que temos trabalho a ser realizado, trabalho digno, né? E nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo, né? Pelos poderes, pelo dinheiro, pelas paixões, pelos prazeres, né? Pelas coisas fáceis, temporárias, que tudo isso passa, né? E esquecemos que nós recebemos de Deus dons, né? Dons que nós devemos desenvolver para poder ajudar os demais, né? Uns vêm com dons da mediunidade, outros vêm com o dom da palavra, outro vem, tem pessoas que têm a facilidade, né, de aprender, tem pessoas que têm a facilidade de expor, né, os assuntos, tem pessoas que têm a facilidade da fala, mas será que tudo isso está fazendo alguma mudança nele mesmo? Ou ele faz isso meramente pelo orgulho, pela vaidade, por querer aplausos, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que é assim. Né? Quantos espíritas deixaram de ser, né, por conta da vaidade e do orgulho? Quantos espíritas se sentem lá em cima quando é aplaudido, quando é ovacionado, né? Fica lá em cima. Se alguém não fizer isso, eles desanimam, né? Eles não querem nem ir fazer um trabalho ali naquela casa espírita, porque tem pouco assistente, só querem ir para uma casa que tenha muito assistente, que tenha pessoas que são inteligentes, que são bem acanhoadas, né, financeiramente. Então, será isso? Né? Não. Então, a humildade é que faz com que a gente busque, né, trabalhar, levar a mensagem do Cristo, sabendo que o trabalho não é só nosso. Né? Aquele que age dessa forma, esquecendo que está sendo assistido, que está sendo orientado pela espiritualidade, né? Então ele se deixa levar pelo orgulho. Mas aquele que tem a compreensão de que eu sou pequeno, né? Eu estou fazendo o que posso nas minhas limitações, né? Eu estou procurando me esforçar, estudar, fazer o meu melhor, né? É melhor, mas para que esse melhor sirva para mim, né? Porque tudo que a gente faz, pensando que está fazendo para o outro, esquecendo de si, não está fazendo nada. Porque a gente tem que fazer primeiro para nós. Porque o que está sendo beneficiado primeiro somos nós. Né? Então, esse é o trabalho, é o dever que nós temos, é a humildade, é a simplicidade
que nós devemos levar o trabalho do Cristo, né? Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamos-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, eu falei, né? Resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz, né? Sermos pessoas humildes, sermos pessoas simples, sermos pessoas caridosas, né? Sermos pessoas resignadas, né? Sermos pessoas com mais fé, com mais esperança, né? São as virtudes, são os sentimentos nobres que nos elevam, né? Que faz com que a gente consiga caminhar nesse mundo e sairmos vencedores, né? Impressionamos-nos com o Salvador, nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado, né? Impressionamos ali, né, com o Salvador, mas esquecemos que, para que Jesus chegasse àquela condição, ele passou por muitas dificuldades, né? Ele passou por muitas tribulações, perseguições, né? Julgamentos. Então, ele nos mostrou o caminho que nós deveríamos fazer. E nós não estaríamos longe disso, né? Se ele, que é ele, veio e passou, imagine nós, né? Então, ele mostrou como nós deveríamos seguir, vivenciar todas as nossas intempéries, todas as nossas dificuldades em nosso caminho. Agrada-nos dispor, né? Agrada-nos que as pessoas nos ajudem, que as pessoas nos ouvem, que as pessoas estejam à nossa disposição, mas aborrece-nos obedecer. A gente não quer obedecer, né? Se alguém quiser alguma coisa da gente, mandar a gente fazer alguma coisa, a gente fica irritado, porque vai ter que obedecer aquela pessoa, aquela situação, né? Mas nós queremos, ao contrário, que as pessoas estejam à nossa disposição. Mas a gente não quer estar à disposição de ninguém, né? Buscamos a autoridade, desdenhamos a simplicidade, né? A gente quer ser autoritário, né? A gente quer mandar, né? A gente quer fazer, desfazer, mas a gente não quer ser disciplinado. A gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? E se alguém quer botar alguma disciplina, a gente não quer aceitar, né? Eu conheço isso aqui no Centro João Batista, né? Que a gente tem as nossas disciplinas e às vezes as pessoas chegam e querem fazer coisas que não devem ser feitas e que a gente diz, olha, não é assim não. A casa tem uma disciplina, né? Tem uma organização, tem que ser assim. Aí as pessoas não querem. Oxe, eu não vou para ali não, ali é muita coisa, tem que se fazer tudinho, mas não é, né? A gente tem que seguir uma disciplina, a gente não pode fazer o trabalho de toda forma, de todo jeito, do jeito que as pessoas querem, né? Às vezes chega de uma outra religião, quer colocar coisas que é da religião, e a gente sabe que não pode ser assim. Então, eles não querem ter essa disciplina, né? Mas querem ter autoridade das coisas. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração, né? A gente gosta de julgar, gosta de olhar, gosta de falar dos erros, das falhas dos outros, né? E a gente não vê a sujeira que existe dentro de nós, né? A gente não vê, não medita também nos nossos erros, nas nossas falhas, né? A nossa língua, ela é muito solta, mas não queremos que a língua dos outros nos fira, né? É difícil, né? Entendemos-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo, que nos cerca os sentidos inferiores. Mas raramente nos comunicamos
com o espírito sublime do Cristo na própria consciência, né? A gente vive as coisas do mundo, as coisas barulhentas, né? Nós nos envolvemos com as questões inferiores, com que não vai nos engrandecer, mas a gente tem a dificuldade de parar, de elevar o nosso pensamento, de conversar com Deus, de fazermos uma oração, né? De o teu pensamento elevado. Né? A gente não consegue, né, ter esse momento. São raros isso que acontece. Às vezes só acontece quando está no momento de dor e de aflição. Aí a pessoa para, né, para poder elevar o pensamento em oração, entrar em comunicação com Deus e com Jesus, né? Mas, como eu disse, raramente, quer dizer, só nos momentos difíceis que, às vezes, a pessoa para poder se elevar até Deus, né? Sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidimos a levantar. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade, né? Adornamos, nos envolvemos com as coisas, com as paixões, né? Uma brincadeira, né, de um dia ali, e perdemos muitas vezes muitas coisas da eternidade, né, naquela situação. Habituamos a pedir as bênçãos do Eterno, e quando as recebemos, dispomos-nas a dormir indefinidamente, né? Então, a gente sempre pede as bênçãos, sempre pede orientação a Deus, a Jesus, a espiritualidades, mas nós dormimos, né? Nós não buscamos o trabalho, a modificação para poder receber essas bênçãos, né? Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam, né? Como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente tem conhecimento, a gente sabe passar, a gente sabe falar, temos palavras fáceis, né? Mas muitas vezes a gente não sente aquilo que a gente está a falar. Diferente daquele que ouve, né? Daquele que está ali, sentado, ouvindo os conselhos, ouvindo os ensinamentos e pratica o ensinamento no seu dia a dia. Quando surgem as dificuldades, quando surgem os testes, eles sabem como agir, porque eles ouviram a mensagem do Cristo, ensinando como reagir diante das dificuldades. Muitas vezes aquele que é orador, aquele que está ali a pregar, não vivencia, não trabalha, não exemplifica aquilo que está falando, né? É por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapaz de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz, né? Então, como adquirir luz se a gente não consegue acender essa luz? Se a gente pensa que está fazendo algo para que a luz brilhe. Porque essa luz não vai brilhar exteriormente. Ela vai brilhar interiormente, né? Então, às vezes, a gente trabalha para que os outros vejam, para que os outros apreciem, para que os outros aplaudam. Mas nós não trabalhamos interiormente. Então, essa luz fica apagadinha, porque a gente não fez nada, né? A gente não fez nada. Então, essa deficiência é por conta disso. A gente ainda está com o orgulho, com a vaidade e com o egoísmo dentro de nós. Ainda. Então, fica difícil para nós enxergarmos a luz, né? Todavia, o todo misericordioso jamais nos cerra as portas do serviço de elevação. Sempre nos dá oportunidade para trabalharmos.
sempre nos mostra o caminho a seguirmos, né? Porque ao contrário de outros que dizem que Deus nos julga, que Deus nos condena, que Deus nos dá oportunidade, Jesus nos mostrou que Deus é Pai, é amor, é misericórdia. Então, ele vai dar sempre as oportunidades necessárias, quantas forem, para nós espíritos ainda buscarmos, né, no serviço a nossa elevação, né? Então, teremos sempre a oportunidade, né? Mas que nós também não nos acomodamos diante disso, né? E possamos buscar esse trabalho de agora. Não deixaremos para depois, né? Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada, né? Ele também vai encontrar dificuldades, vai encontrar aflições ali, mas que ajudará ele a encontrar essa luz, né? Sem as qualidades que nos santifique o caráter, dignifique a personalidade, espiritualize o raciocínio, ilumine o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. Então, para que a gente possa buscar um mundo melhor, um mundo mais elevado, mais superior, nós temos que trabalhar, né, adquirir essas qualidades que vão nos santificar, que vão nos trazer a luz, né? A lâmpada pode ser acanhada e pobre. No entanto, se possui material equilibrado e perfeito para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza em silêncio, né? Então, aqueles que a gente pensa que está ali, que muitas vezes não está fazendo nada, né? Que não está servindo, muitas vezes ele está fazendo muita coisa, né? Ele está ali paradinho, ele é pobre, né? Ele é acanhado, mas ele está interiormente fazendo alguma coisa para adquirir essa sintonia com a espiritualidade, né? Renovemos-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida, através dos fios invisíveis do amor que o ligam ao universo infinito. Aí ele diz assim: deixa, Jacó, que rujam tempestades do mundo, esquece as recordações violentas do passado, emerge do homem velho e caminha para o alto, né? Então, esquece as coisas que já passaram, esquece as coisas que foram vivenciadas, busca agora um novo caminho, busca trabalhar um novo homem, né? Deixar esse homem velho para trás, né? Encontrar um equilíbrio, encontrar uma luz, buscar o caminho para o alto, seguir à frente, né? Seguir à frente, seguir a caminhada. E deixa o que passou, passou, né? O que passou, já passou. Vamos trabalhar o agora para colher o futuro. Amemos o trabalho transformador, diz ele. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemos-nos em galhos secos e improdutivos. Atravessa, corajoso, esta hora de transição. Reanima-te no Senhor e não desfaleça, né? Então, aproveita o momento. Aproveita a oportunidade do trabalho, da reflexão, né? Aproveita aquele momento em que tu vai adquirir as energias, a força para voltar ao trabalho, né? Para ter mais ânimo, para buscar novas oportunidades. Então, esse momento em que a gente passa na espiritualidade, esse é um momento de transição, né? Entre uma encarnação e outra, em que nós estamos nos preparando para a volta. E terminando o capítulo, né? Ao fim da reunião, ele diz:
Em seguida, como se desejara subtrair-nos a ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referir-se aos companheiros que lhes compartilham as atividades na esfera em que se encontra, entabulou particular palestra com Guilom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Né? Mas 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho e cantaram, com os meninos orientadores, um hino suave consagrado a Jesus. Né? Então, ali começou, né, Guilom a falar do Evangelho de Jesus, o Evangelho que é seminado no Brasil, né, ali, das dificuldades, né, que passa, das angústias que o mundo, né, moderno está vivendo, que hoje esse livro foi escrito alguns anos atrás, mas a gente vê hoje, né, o mundo como está, nas tormentas, nas guerras, nas tribulações, e o Evangelho de Jesus está aí, para ser disseminado, para ser trabalhado, né, para buscar trazer uma luz a essa tormenta, a essas angústias em que nós nos encontramos. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com Cristo. Reportavam-se os amigos presentes, as multidões de espíritos fanatizados no mal e os sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, quer dizer, vários espíritos ali que ainda, né, como diz aqui, fanatizados no mal, quer dizer, nos erros, né? Eram tão ainda viciados, tão ainda ligados nos erros que cometeram, que estavam ali. E os sofredores também, escutando, ouvindo aquelas mensagens do Evangelho. Mal, e os sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas, apesar do interesse com que Elisa registrava os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compulsão e reconhecimento. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos, e quando Pitecus Sampaio e os deles se despediram num deslumbramento de júbilo, senti o princípio de uma revolução interior de profundas consequências em meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientara até ali. Quer dizer, depois de toda aquela conversação, de toda aquela explicação, de toda aquela dedicação que o Espírito Pitecus Sampaio teve para com Frederico, né? Ele ali teve a consciência, né, das consequências daquilo que lhe trazia no interior. Então, ali começava realmente a modificação dele, vamos dizer assim, né? A compreensão que ele deveria ter de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Que aquilo que ele trazia consigo de objetivo, né? De se achar que era um ser iluminado, ele viu que não era nada daquilo, né? Teve a humildade e a simplicidade de admitir que ainda precisava de muita coisa para adquirir essa luz. Então, ele diz assim, a claridade dos outros acentuara-me a obscuridade. Né? Que ele viu que a claridade daqueles mostrara a ele que ainda não era tão iluminada ainda. Né? Minha inquietação característica centralizara-se por que avançar no conhecimento cerebral de almas escuras. Né? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam o espírito de atenção e ternura. Mas nos recessos de meu ser jaziam sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor, que eu ambicionava servir. Então, ele reconhecia que ainda não tinha essas condições, né? Que ainda faltava muito para ele adquirir
esse reino dentro dele mesmo, né? Antes de estendê-lo aos outros, tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo da luz. Então, quer dizer, aí ele reconhecia realmente que não era um ser tão iluminado, né? Que ainda era um ser obscuro, que ainda precisava trabalhar muitas coisas dentro dele para se tornar um ser iluminado. Então, ele ali reconheceu, né, a ajuda, a assistência que tinha dos amigos espirituais que estavam ali do seu lado, que não o abandonaram, né? Que mostraram que ele tinha muito trabalho ainda a fazer, tanto no plano espiritual, quanto no plano material, quando ele voltar numa nova encarnação. Entendeu? E assim somos nós, né? Assim seremos todos nós. Muita paz para todos. Passei um pouquinho de tempo, né? Nem vi. Mas que os capítulos têm que ser lidos, porque ele é muito, assim, esclarecedor, né? Sobre alguns pontos que nós precisamos, né? Porque muitas vezes a gente acha que a espírita já está sendo muita coisa, né? Já está adquirindo um lugarzinho na parte espiritual, um lugar de luz, e não é nada disso, né? Muito trabalho a gente tem para fazer ainda, para chegar até lá. Muito bom, Maria José. Nós agradecemos, sabe? Realmente é um capítulo grande, extenso, mas com muitas, né? Muita profundidade. Seu Mário? Opa! Então, chegamos ao final do nosso trabalho da noite. Agradecemos de todo o coração a todos que participaram desse banquete espiritual. Agora, para finalizar, né? Caso o Pai quiser para esse final. Está falhando um pouquinho o áudio. Sunaide, quer fazer, Sunaide? Posso fazer. Agradecer a Deus, né, por esse momento de estudo, de reflexão, um capítulo muito interessante, muito importante para todos nós, trabalhadores espíritas, voluntários nas nossas casas. Agradecer a espiritualidade de cada uma das casas aqui representadas, né, em nome do Jesus o Nazareno. Pedir ao Mestre Jesus uma semana de paz, de harmonia, saúde para todos nós e que possamos cada vez mais ter nossa fé fortalecida, nosso desejo de servir a casa e a causa espírita. Que assim seja.